Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como foi que eu gastei menos de R$ 2.000 para fazer meu casamento na igreja, mais a recepção. Pois é, casamento na igreja, mais a recepção, eu gastei menos de R$ 2.000 e eu vou te contar hoje nesse vídeo tudo que eu paguei para dar esse valor. Para quem não assistiu o vídeo anterior, onde eu falo sobre a recepção do nosso casamento, foi uma recepção por adesão. O que é recepção por adesão? Onde cada convidado foi e pagou pelo que consumiu. A gente fez o nosso casamento, né, a recepção do nosso casamento em um restaurante rodízio. Então cada um dos convidados já sabia o valor fixo que iria pagar por esse rodízio. E o que variou foi a questão das bebidas. Quem quisesse beber refrigerante, suco, água, enfim, pagaria esse valor a mais o fixo mesmo pelo que foi consumido em relação ao rodízio. Já tinha escrito todo no convite. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês clicarem e assistir depois, tá? Então, por ter um vídeo já falando tudo sobre a recepção, mostrei foto de como foi a mesa de doces, porque a gente fez mesa de doces, apesar de ser no restaurante, a gente fez toda uma decoraçãozinha. Mostrei convite, falei todos os valores, tudo detalhado pra vocês. Então eu não vou falar nesse vídeo pra não ficar gigante, tá? Então assiste o vídeo anterior. Eu tô aqui com a listinha pra não esquecer nada do que eu gastei, do que eu paguei, enfim. Então vamos lá para as especificações para não demorar demais. Então, já para especificar para vocês, eu casei na igreja católica e eu queria algo super simples, mais simples de como foi realizado o casamento. Eu só queria realmente assinar os papéis e pronto, está casada. Mas não, precisa ter tipo um ritual, é algo que todas as igrejas católicas vão precisar fazer o casamento daquela forma, independente se for um casamento luxuoso, se for um casamento super simples como foi o nosso, vai ser sempre daquele jeito. Então eu não podia chegar e só assinar e pronto. Não, tem todo como eu posso dizer, um costume, uma cultura que é realizado. Então eu não podia fazer. Então eu já fui tirando meu cavalinho da chuva e fui adaptando. Caramba, eu só queria que fosse algo simples mesmo. Eu não queria decoração, eu não queria iluminação, não é que eu não queria. Eu gostaria, claro, não vou mentir pra vocês dizendo que eu não gostaria, mas não era minha prioridade contratar tudo isso. Então eu não contratei. Então fui em busca de uma igreja que eu pudesse fazer algo simples e com o menor valor possível para custear. Então o que foi que eu basicamente paguei? Eu contratei, que eu achei de suma importância, um fotógrafo para registrar o momento e contratei uma pessoa para cantar, e na verdade eu não queria nem cantado, eu queria só no instrumental. Então contratei basicamente só dois trabalhos assim em relação ao dia, porque eu achei que seria importante sim uma pessoa para tocar, quando eu entrasse na igreja, quando o Júnior entrasse na igreja, enfim, e outra pessoa para fazer as fotos pra gente ter esse registro. Então basicamente foi isso que eu paguei em relação à contratação mesmo de suma importância, que eu achei que seria relevante. Então, o profissional que estava no dia foi só o fotógrafo e o músico e o padre, né, também. Mas teve mais coisas que eu paguei, não foi só isso. O meu vestido, vou deixar aqui uma foto pra vocês. Eu acho que eu não tenho foto do vestido, eu sozinha com o vestido inteiro. Acho que tenho só com algumas pessoas. Mas o meu vestido, pra quem assistiu o vídeo anterior, eu inclusive falei, eu usei um vestido separado pra recepção e um vestido pra igreja. Porque a minha recepção foi antes do casamento da igreja, por questão de que era final de ano, então eu preferi fazer a recepção um pouco antes, então eu usei um vestido para recepção e outro vestido para igreja. Então, esse vestido da igreja eu paguei R$ 164,95. Então, meu vestido na igreja foi simples, eu paguei esse valor R$ 164,95, que foi o mesmo valor que eu paguei no vestido o amarelo que eu usei na recepção também. Em relação ao buquê, eu tive buquê. Meu sonho era entrar de noiva com buquê vermelho. Se fosse para entrar de noiva, eu queria que fosse com buquê vermelho. Então, uma das madrinhas,
a mãe dela trabalha com flores, então eu falei pra ela que eu queria um buquê vermelho e tal, então eles me presentearam, o casal, né, de padrinhos me presentearam com o buquê. Então o buquê eu não paguei por conta disso, eu ganhei o buquê. A questão da maquiagem, eu mesma que fiz. Inclusive eu preferi a maquiagem que eu fiz na recepção do que a maquiagem que eu fiz no dia mesmo do casamento, por questão dos cílios. Eu acho que ficou mais bonito o da recepção, mas eu não paguei, fui eu mesma que fiz. Em relação ao cabelo, a minha cunhada só deu babyliss, pronto, eu não prendi, não fiz nenhum penteado assim, eu realmente fiz só babyliss, que foi minha cunhada que fez, também não paguei. E eu economizei em relação a isso. A igreja em si, eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo a questão dos preços pra eu falar pra vocês. A questão da igreja em si, eu paguei apenas uma ajuda de custo. Assim, a maioria das igrejas, elas custam acima de um salário mínimo, né? Tem umas que custam um salário mínimo e tem outras que é acima de um salário mínimo. Eu conversei com o padre que foi o paróquio dessa igreja, era já conhecido da minha família, então, enfim, ele era da paróquia da igreja que eu frequento, só que, não sei se vocês sabem, mas depois de alguns anos, em torno de 6 anos, eles mudam de paróquia, então ele foi para essa paróquia, então a gente conversou com ele e ele não cobrou nada para fazer o casamento na igreja, mas cobrou a questão da ajuda de custo, que só é a questão da limpeza mesmo. Quando sujasse, eles fizessem só essa ajuda de custo, que é o mesmo valor que cobram para casamentos comunitários. Então, a gente pagou R$150 nessa ajuda de custo, que é o mesmo valor para casamentos comunitários. Pelo menos foi assim que a secretária me passou. Então, foi isso que eu paguei na igreja. Eu não paguei 5 mil, não paguei 5, 10 salários mínimos. Eu paguei a ajuda de custo de R$150. Então, foi isso que eu paguei na igreja. A questão do padre, tem igreja que já coloca o valor da igreja, já incluso o padre. Tem igreja que só é a igreja e você paga o padre por fora. A gente não, já foi incluso o padre. Inclusive o padre que fez o casamento da gente não foi nem o padre que eu tinha conversado, porque no dia ele estava doente. Então ele indicou um amigo que fez o nosso casamento e todo mundo adorou esse padre. Então foi isso que a gente gastou. Em relação em relação ao músico da igreja, o preço que eu vou falar pra vocês, a gente pagou R$180 para ele fazer toda o casamento em si, a abertura, né, a entrada dos padrinhos, a entrada do noivo, a entrada da noiva, durante também o casamento em si, quando tinha alguma necessidade da música, ele fazia. Então, o que ele cobrou foi R$180. A igreja, como eu falei pra vocês, custou R$150. A questão do fotógrafo, eu paguei R$400, já incluso a recepção e a igreja, então foi esse preço. Os vestidos, como eu falei pra vocês, foi R$164,95 cada, totalizando R$329,90 nos 2 vestidos. Então foi isso que eu paguei nos vestidos. Doces, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, porque nesse vídeo eu vou somar tudo. Então, em questão de doces, material de bolo, forminhas, tudo que eu utilizei na recepção, na mesinha de doces. Eu não vou nem deixar foto aqui para vocês assistirem o vídeo anterior, que eu coloquei todas as fotos para vocês por lá. Então eu gastei em torno de R$500 para fazer tudo isso. A questão da decoração da recepção também tem no vídeo anterior, que eu falei para vocês, mostrei foto. Custou R$433 e totalizou R$1.990, deixa eu mostrar aqui pra vocês mesmo, totalizou R$1.999,90 para o casamento de uma forma geral, a igreja mais a recepção, ou seja, a decoração 433,
doces e materiais de bolo R$ 500, os vestidos R$ 329,90, fotógrafo R$ 400, igreja R$ 150 e músico R$ 180. Não paguei make, não paguei cabelo, não paguei buquê. Então isso, se você for pagar, vai gerar um custo a mais. Como eu não paguei nada disso, o valor deu menos de R$ 2.000, R$ 1.999,90. Então foi isso o que a gente gastou. Considerações a mais. Na igreja não fiz decoração, a gente não teve decoração, não teve iluminação, não tivemos cerimonial, não tivemos nada. Acho que deve ter várias outras coisas, a gente não teve nada disso. Por isso, como não iria ter todas essas coisas, eu não chamei muita gente. Só teve, no dia do nosso casamento mesmo, só teve os nossos pais e os padrinhos. Só isso. Então, eu não quis chamar muita gente por conta da estrutura. Como não teria decoração, não teria iluminação, não teria nada, eu não quis chamar muita gente porque iria, de repente, ser deselegante. Mas isso foi pra mim. Se você tem interesse em fazer algo simples e não se importa de chamar muita gente, isso é a escolha de cada um. Então eu não quis chamar muita gente porque talvez fosse desconfortável, não ter aquela estrutura, não fosse tão bonito. Então eu queria chamar só as pessoas que fossem mais íntimas mesmo, só necessário para estar assinando, só necessário para estar naquele dia. Então assim que eu fiz. Diferentemente da recepção. A recepção do nosso casamento eu já chamei um pouco a mais. Também não chamei muita gente, só chamei nossas famílias e alguns amigos mais íntimos. Então eu também não chamei muita gente na recepção, mas no casamento foi menos gente ainda. Eu vou deixar até uma foto pra vocês mostrando todos os convidados que teve no casamento, porque era necessário ter padrinhos e nossos pais. Então foi por isso que a gente chamou essas pessoas. Então, só para dar uma observação acerca disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui algumas imagens para vocês acompanharem um pouquinho. Eu fui falando e fui mostrando algumas imagens para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida e eu puder esclarecer, deixa aqui nos comentários. O casamento da gente, se eu indico fazer assim, eu indico sim, porque dessa forma, para quem é cristão, católico, sabe que é de suma importância casar na igreja. Então a gente não abriu mão disso, né? Eu não abri mão disso. Júnior já poderia abrir, mas eu realmente queria, porque se a gente que é católico, quem não casar na igreja sabe que não vai poder comungar. Então eu não queria deixar de comungar, eu não queria deixar de ter a comunhão com Cristo. Então por isso que eu insisti bastante em fazer o casamento e deu tudo certo. A gente fez conforme nossas condições, fizemos conforme nossas prioridades, né? Não era uma prioridade minha fazer aquele casamento chiquérrimo, gastar fortunas e sim casar somente na igreja, estar junto com pessoas queridas. Então foi essa uma opção que a gente conseguiu, graças a Deus, fazer e no final deu tudo certo. Então se você tem essa vontade também, espero que esse vídeo tenha te dado uma inspiração, que é possível sim você fazer um casamento, é só correr atrás, só pesquisar bastante. Você fazer um casamento com preço acessível, você fazer um casamento na igreja pagando o mínimo possível, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.